está cada vez mais tecnológico e o judiciário não poderia ficar de fora. O uso de ferramentas modernas está ajudando juízes, tribunais e o próprio cidadão. A era digital, com processos eletrônicos, ganha velocidade. Julgamentos são realizados em tempo real em várias partes do país por meio de videoconferência. E os tribunais reduzem papel, diminuem tempo e burocracia. Diante disso, surgem novas regras. Afinal, é possível fazer audiências ou intimações por meio de aplicativos de mensagem? E depoimentos por vídeos podem ser aceitos? É o que vamos ver no artigo 5º de hoje. A nossa Constituição assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Aqui no estúdio, eu converso com o juiz Aureliano Albuquerque Amorim, que implementou o processo judicial eletrônico em Goiás, e com o advogado, especialista em direito digital, Tiago Sombra. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Nós agradecemos. Juiz, eu gostaria de começar falando um pouquinho da experiência do senhor que implantou o processo judicial eletrônico em Goiás. Como, de fato, as tecnologias ajudam o judiciário? O que mudou lá no estado? Nós alteramos completamente o sistema, toda a área civil, em quase todo o estado o processo é integralmente eletrônico, né? Aqueles que estavam em papel foram digitalizados. E agora estamos começando na área criminal também, de modo que dentro de curto espaço de tempo, todo o Tribunal de Justiça de Goiás estará completamente com os processos todos em ambiente digital. Doutor Tiago, isso é uma tendência? Dá para a gente poder mensurar aí a diferença entre o antes e o depois do uso de aplicativos e de redes sociais? Isso reflete um pouco do que se tornou uma demanda da própria sociedade, né? Os órgãos de Estado começaram a perceber que a população migrou efetivamente para uma forma de comunicação diferente daquela que o Poder Judiciário, por exemplo, costumava utilizar. Eu acho que essa é a principal característica aqui que revela como o Judiciário se tornou mais permeável e tem buscado cada vez mais uma aproximação com o cidadão. Eu acho que é uma tendência no Brasil, é uma tendência bem-vinda e eu acredito que é uma tendência que tem tudo para tornar ainda mais efetiva o acesso à jurisdição. E você, já ouviu falar em plenário virtual? Muitos tribunais adotam esta ferramenta no julgamento de ações. Vamos ver como isso funciona. Pode rodar aqui. As sessões presenciais, com vários servidores, são cada vez menos frequentes em boa parte dos tribunais. A tecnologia tem ajudado a criar os chamados plenários virtuais. No Tribunal de Justiça do DF, por exemplo, a medida foi adotada há pouco tempo, mas as mudanças já são percebidas. Os processos ficam disponíveis na internet. Os desembargadores entram no sistema, têm acesso às informações e podem proferir o voto. Tudo isso sem se deslocar para o plenário da corte. Mas se o advogado ou o magistrado entenderem que a matéria é complexa e exige uma sustentação oral, o pedido é feito e as partes vão debater o assunto em plenário. Gera uma economia de recursos, que você não tem uma sala de julgamento, você não tem a questão do apoio, você não vai ter taquigrafia, você vai ter a questão dos recursos materiais e humanos para o tribunal. Além disso, para o próprio advogado, ele acompanha o processo agora do escritório, ele não precisa se deslocar até o fórum. O ganho de tempo e a economia são máximas, e não é só para o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário é óbvio, mas, sobretudo, para a parte, na rapidez do julgamento dos seus casos. É isso mesmo, juiz Aureliano? Ganha todo mundo com esse tipo de plenário? Ganha sim. Não só com o plenário, mas com qualquer outro tipo de ferramenta eletrônica, né? O que nós temos terminado com aqueles chamados processos de tempo morto, né? Aquele que fica parado aguardando fazer alguma coisa e essa coisa demora. No processo eletrônico, não. Isso desaparece, o movimento é feito instantaneamente, as intimações são feitas com um clique, né? E nós temos, nesse caso, aí, os julgamentos sendo feitos também através de um sistema eletrônico, sem necessidade de reunir todos os desembargadores para a realização de uma sessão. Agora, é importante isso que eles falaram, né, doutor Tiago, de ter a garantia ali, que se achar que é um sistema complexo, um processo que exige uma discussão real ali, não apenas virtual, tem essa garantia, né? A interação é muito importante, né? A dinamicidade de um julgamento. A gente vê, por exemplo, como acontece no Supremo Tribunal Federal, onde tem uma convivência do regime de plenário virtual com o próprio plenário físico, você vê que as dinâmicas são muito distintas. Nem todos os ministros se manifestam, muitas das vezes, no plenário virtual, ao passo que no plenário físico a gente vê, muitas vezes, um debate mais dinâmico, mais enriquecedor.
e às vezes a parte se sente muito mais convencida de que aquele direito, que aquela análise do seu pedido, ela mereceu a devida atenção. Acho que o grande ponto aqui é o judiciário passar uma mensagem clara de que aquilo que puder eventualmente ser julgado com rapidez, num mecanismo virtual, será feito, e aquilo que efetivamente comportar alguma particularidade terá uma atenção específica. Mas para vocês isso tem ajudado realmente? Sim, principalmente no controle. Né? Nós temos hoje condições de verificar na tela do nosso computador quais os processos que estão parados, quais que precisam ter um andamento imediato, aqueles que nós temos que dar uma atenção mais minuciosa, enfim, nós estamos conseguindo, com a ajuda de um sistema eletrônico, ter um gerenciamento que nós nunca tínhamos quando o processo era físico. E o advogado, ele ganha tempo aí também, já que ele não tem que ir até um tribunal, muitas vezes ele pode fazer tudo ali do próprio escritório? Com certeza, acho que se nós olharmos para estados como São Paulo, Minas Gerais, ou para a primeira região, por exemplo, que abrange tantos estados, que vai desde o Amazonas até, por exemplo, o Piauí e o Maranhão, o deslocamento de um advogado muitas vezes acaba sendo extremamente custoso para a parte, e esse tipo de mecanismo auxilia bastante na redução de custos, na contratação de advogados e numa maior acesso à justiça. Bom, e nós recebemos alguns vídeos com perguntas sobre este tema. Vamos conferir o primeiro deles. Pode mostrar aqui. Uma pessoa pode receber uma intimação por alguma rede social? Juiz, como é que funciona? Nós temos em Goiás, até foi premiado pelo sistema Inovari, a criação de um sistema de intimação via WhatsApp. Mas ele é feito com base em adesão das partes. Né? Então não é obrigatório, não é o sistema oficial, né? É qualquer outro sistema, esse nesse caso eletrônico, que pode ser utilizado desde que as partes assim o concordem. Né? Admitam essa intimação. E ele exige também, para que tenha validade, que a parte retorne a confirmação do recebimento. Então, ele cadastra o seu celular, ele recebe a informação, ele devolve a informação informando que retém conhecimento daquilo e, nesse caso, há validade. Né? É a mesma coisa que o escrivão sair na rua, encontrar com o advogado e fazer a intimação verbal dele. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que um é feito pessoalmente, a outra é feito verbalmente, a outra é feito eletronicamente. Então, é perfeitamente válido nessas circunstâncias e não em qualquer situação. Né? É preciso que se deixe bem claro que a utilização de sistemas dessa natureza, por não serem oficiais, precisam da concordância da outra parte. E vale para qualquer tipo de caso? Não há restrição alguma. Né? Não há restrição alguma. Em Goiás, nós utilizamos nos juizados especiais que têm uma informalidade mais acentuada. Né? Mas não há nenhum impedimento legal para que isso não seja utilizado de outra forma, com esses cuidados que a gente tem sempre que deixar claro. Agora, doutor Tiago, como garantir que a pessoa que está ali do outro lado, dando o aceite, que recebeu a mensagem, é mesmo a pessoa da ação? Porque ela está ali atrás de um telefone. Pode ser uma outra pessoa que recebeu a mensagem por engano, por exemplo, e que aceitou sem saber nem do que se tratava. O CNJ ele regulamentou essa matéria. Nós temos hoje 11 tribunais de justiça que já aderiram a esse formato. A adesão, ela, como o doutor bem mencionou, ela é voluntária. Ela não significa necessariamente que o sujeito que está cadastrado em determinada vara, ele necessariamente deve aceitar as intimações que são feitas ali. Se isso acontecer por algum equívoco, ele tem a opção de encaminhar uma mensagem na sequência informando que houve alguém, se houve o celular furtado ou coisa do tipo, adotou alguma medida por ele. Então, veja, é uma medida de informalidade que não obstrui ou que não impede a regra convencional da intimação. Ela é muito mais focada em facilitar a comunicação com a parte e, como bem observou o doutor Aureliano, a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de declaração receptícia de vontade, quer dizer, o sujeito ele vai se manifestar de volta. Se eventualmente houver alguma forma dele mostrar que o celular foi furtado, que ele perdeu, ele tem um boletim de ocorrência que comprova essa medida, ele pode muito bem demonstrar que não foi ele que deu aquela aceitação. Agora vamos falar um pouquinho das audiências realizadas por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Uma juíza aqui do Distrito Federal usou esse aplicativo para poder fazer uma audiência de pensão alimentícia. Isso é uma tendência, doutor Aureliano? É uma possibilidade, não vejo nenhum impedimento legal. Né? Às vezes a pessoa está em outro país, está numa situação de impossibilidade de comparecer, né? E você, através de um aplicativo, pode abrir ali um link de comunicação, de imagem e som, né?
onde as pessoas que estão perto conseguem verificar o que é que está acontecendo, receber aquelas informações e desde que isso seja possível ser gravado para que fique no processo eletrônico, né, ele tem perfeita validade, não há nenhuma dificuldade nesse sentido. Então isso é interessante, né? Porque tem que ficar gravado ali, a conversa não apenas precisa acontecer, como precisa ficar registrada, né? Para efeito de você deixar isso claro no processo, né? Isso não quer dizer que a falta da gravação possa, eventualmente, não deixar validade ao ato. Pode, ainda assim pode. Mas para você deixar claro que aquela pessoa concordou com aquele posicionamento, às vezes homologou um acordo, né? Ela não está ali para assinar, mas ela deixou claro a sua imagem, dizendo eu concordo com esse acordo e autorizo a realização da gravação e do procedimento para poder homologar isso. E como os advogados têm encarado essa novidade, doutor Tiago? É preciso o advogado estar ali do lado da parte nessa hora, ou ele pode estar em outro local e se formar em um grupo de vídeo, por exemplo, de videoconferência via aplicativo? É possível, assegurada a ampla defesa, a parte e assistência técnica do advogado, não vejo nenhum problema. A ordem não tem uma manifestação, a OAB não tem uma manifestação clara ainda sobre esse assunto, mas eu acho que a grande parte dos advogados tem encarado como um fato positivo, sobretudo porque, de alguma forma, o que nós temos que ter em mente aqui é tudo aquilo que amplia o acesso à jurisdição e diminui a efetividade da justiça, deveria ser incentivado. Eu acho que esse é um mecanismo. Se você consegue, de alguma forma, imaginar a dificuldade que se tem de fazer uma audiência numa localidade no interior do Amazonas ou no interior de um estado, por que não se valer de algum tipo de aplicativo dessa natureza para viabilizar, desde que se possa efetivamente demonstrar que a parte está ali acompanhada do advogado e que os direitos dela foram garantidos. E de quem tem que ser essa iniciativa? Tem que ser do juiz, ou pode ser do próprio advogado, da própria parte? Podem pedir isso? O magistrado tem o poder de fazer esse controle. A OAB também tem essa possibilidade, na medida que envolve também uma prerrogativa profissional. Enfim, você tem vários órgãos que terão. O Ministério Público também pode, de alguma forma, sobretudo quando tiver envolver algum interesse que esteja associado à sua legitimidade constitucional. Então, a gente tem uma ampla possibilidade, uma ampla legitimidade de fiscalização desse tipo de uso dessas ferramentas. E tem sido uma prática usar esse tipo de aplicativo para fazer audiências, doutor? Eu tenho utilizado muito os próprios advogados consultando a parte via aplicativo de mensagens, né? Na hora da audiência, para ver se o acordo ofertado é bom, se aceita, se não aceita, né? Agora já tivemos notícia já de casos em que abriu-se realmente um link de voz e imagem, né? No sentido de ouvir a pessoa, de tentar resolver a situação, de reconhecer paternidade nesses casos, né? Creio que no futuro nós teremos dentro do próprio sistema eletrônico do Tribunal de Justiça a possibilidade de nós termos esse acesso às partes, acesso a outras pessoas dentro de uma audiência por esse sistema de áudio e vídeo. Bom, nós vamos voltar a conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, a gente faz um rápido intervalo. Já voltamos com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente conversa sobre tecnologia do judiciário. Aqui no estúdio eu recebo o juiz Aureliano Albuquerque Amorim e o advogado especialista em direito digital, Tiago Sombra. Quando o conteúdo vira prova judicial, um dos nossos telespectadores tem uma dúvida sobre isso. Vamos conferir aqui. Eu gostaria de saber se conteúdo compartilhado em rede social pode ser usado como prova em um processo judicial. Doutor Tiago, existem casos como esse já, né? Sim, é possível, tem sido utilizado. Ou eventualmente com a própria imagem desse conteúdo ou com a URL do site especificamente onde foi indicado o conteúdo ou com o hashtag daquele conteúdo, mas ainda com uma outra possibilidade que é a mais convencional, que é a ata notarial, que é a possibilidade de reduzir a termo em cartório aquele conteúdo que algum tabelião constatou que corresponde à realidade daquilo que foi dito. Então, tem se utilizado cada vez mais, sim, essas ferramentas. E qual exemplo prático o senhor pode dar aí para nós de um caso que foi usado esse tipo de ferramenta? Olha, muito comum em casos de ofensa, em casos de injúria racial pela internet, casos de violação de direitos autorais, é muito comum também acontecer.
Mas eu diria que hoje, especialmente, até pela polarização que o discurso político alcançou, eu diria que ofensas por meio das redes sociais. E pode ser a única prova, juiz Aureliano? A depender do caso, né? Se essa prova, por exemplo, for contundente, né, e não for questionada a sua realidade, né, a sua validade, a sua existência, né, ela pode ser a única, desde que se deixe claro a ocorrência do ato ilícito que gera a indenização. Agora, muitas vezes a pessoa posta alguma coisa nas redes sociais, depois percebe que não deveria ter feito e retira. Qual é o cuidado, então, de quem se sentiu vítima? Tem que imediatamente produzir aquela prova ali, doutor Tiago? O principal ponto da prova é a integridade e a capacidade dela ser reconstruída, né? Se você tem condições de reconstruir a prova, de alguma forma demonstrar que aquele fato foi praticado dentro de uma cadeia que assegura a integridade da prova, ela pode ser utilizada em qualquer circunstância. Mas veja, a prova, para que ela tenha toda a sua validade e seja reconhecida como legítima, ela tem que seguir alguns trâmites muito específicos, sob pena, eventualmente, dela ser contestada a sua integridade. Bom, e quando a audiência é por meio de videoconferência? Nós temos uma pergunta sobre isso. Pode rodar aqui. Quais são as regras para fazer uma audiência em meios eletrônicos? Juiz, a gente já falou um pouquinho, mas quais são essas regras na prática? O CNJ já baixou resolução a respeito disso e em Goiás, inclusive, nós já providenciamos e colocamos em todas as salas de audiência um sistema de gravação de áudio e vídeo para a realização das audiências. Então, nós não temos mais aquela situação de ditar aquilo que a testemunha falou para o escrivão, né? O próprio vídeo, a própria imagem da pessoa falando com som já é suficiente para a gente fazer uma audiência em 1/4 do tempo do que ela normalmente aconteceria, né? Então, inclusive, recentemente, nós tivemos uma decisão do STJ dizendo que se esse sistema está disponível para a realização e ainda assim o juiz utiliza o sistema anterior de ditar para o escrivão, essa audiência é nula, né, porque a prova na gravação de áudio e vídeo ela é muito mais fiel, muito mais clara. E o STJ, então, anulou o processo porque foi utilizado o sistema anterior, quando poderia utilizar o sistema novo, muito mais fiel, muito mais claro para a análise da prova processual. E para outra parte, para os advogados, isso é uma novidade boa, doutor Tiago? Não é positiva apenas para o judiciário, que depois tem condições de melhor imprimir uma velocidade. É também positivo para a parte. A parte ela consegue dar mais fidedignidade aos depoimentos, à prova ou ao interrogatório que é feito ali. Então, eu diria que é positivo para todo mundo. Você consegue ter uma redução de tempo, audiências mais curtas, audiências mais fidedignas, se evita aquilo que antigamente se costumava dizer, que o termo de audiência não corresponde ao que a parte disse, então você tem um controle muito mais claro. Até também as expressões, o momento ali que a pessoa está falando, né? Porque muitas vezes a transcrição não é tão fidedigna como o senhor falou ali e não expressa o sentimento, né? Isso também pode ajudar. Por incrível que pareça, a imagem e o vídeo deu mais vida para as audiências do que propriamente o termo que a gente tinha antigamente com um ditado do que era falado. E reduziu muito, né? Os atritos entre advogado e o juiz, né? Não foi assim que disse, foi daquele jeito, né? Isso agora tá acabou, provado ali, né? porque não está gravado, né? Não tem interferência, não tem ponte, não tem nada, é tudo original mesmo daquilo como foi falado. Bom, e mais uma pergunta sobre a utilização de vídeos num processo judicial. Pode mostrar aqui. Eu gostaria de saber se em um processo judicial o juiz pode aceitar depoimentos enviados por meio de vídeo? Juiz, pode chegar só o depoimento? Como é que funciona? É possível, né? Por exemplo, às vezes a pessoa mudou-se para uma localidade inacessível ou até faleceu, né? Se tem esse vídeo, ele pode ser trazido aos autos. É claro que não se deu oportunidade às partes de reperguntas, né? Isso será, obviamente, avaliado de acordo com as outras provas que são apresentadas no processo. Mas numa situação em que a pessoa não é mais possível ouvi-la, não tem mais jeito, se tiver um vídeo anteriormente feito, né, ele pode sim ser utilizado com esses cuidados de que nós precisamos ouvir as partes a respeito e, eventualmente, se tiver possibilidade, a repergunta, né? Do contrário, pode haver uma situação em que esse vídeo não seja totalmente admitido em juízo.
Doutor Tiago, e qual é a orientação para alguém, uma testemunha ou até um acusado que tem que produzir um depoimento via vídeo? Ele tem que ter um cuidado específico ali? Como é que é o procedimento? Importante fazer alguns cuidados, registrar a hora que está sendo gravado aquele vídeo, as circunstâncias, se entender que não está sofrendo nenhum tipo de ameaça ou algum tipo de coação, que é um vídeo que é feito de livre e espontânea vontade, que aquele vídeo ele tem uma conexão, ou aquele depoimento vai ter uma conexão com o objeto do processo para o qual ele será utilizado e, eventualmente, a possibilidade de que esse material seja também transcrito ou, de algum modo, incorporado às provas que constam dos autos, para depois se poder acessar e se aferir efetivamente tanto a autenticidade quanto o conteúdo dele. Talvez o próprio encaminhamento desse vídeo por mídia para que ele faça parte dos autos, tal como o depoimento gravado da audiência. E o senhor falou uma coisa interessante aqui, de provar que a pessoa não estava sob coação na hora de produzir aquele depoimento. Se, por exemplo, alguém manda um vídeo com um testemunho, depois diz que estava sob coação, aí é anulada essa prova? Depende muito das outras provas, né? Se nós tivermos uma situação em que deixe claro o ambiente, que não era um ambiente adequado, que a pessoa estava sendo coagida, é claro que essa prova cai, né? Mas só por si só, não. A gente tem que analisar todo o espectro da prova no processo para decidir dessa ou daquela forma. E o que você acha do uso de redes sociais em processos judiciais? Vamos conferir as opiniões. Pode mostrar aqui. Acho legal isso, acho legal, porque às vezes as pessoas não dão o endereço certo, mas o telefone, na rede social, a pessoa sempre vai achar ela. Acho que hoje tudo que pode existir para agilizar qualquer tipo de processo, porque nós temos uma vida muito corrida, então tem que ser ágil, prático no nosso dia a dia, então tem que agilizar. Hoje em dia, toda a tecnologia é bem-vinda, né? Para agilizar que seja, ou até mesmo o processo. Eu acho que é uma boa ideia e uma tendência. Com o processo judicial eletrônico, as coisas têm que ser operadas dentro desses novos meios. Rede social, no modelo que é hoje, acredito que não. Se fosse alguma coisa preparada pela justiça, assim, que garantisse que as partes são elas mesmas e tudo mais, aí eu acredito que sim, agilizaria bastante. Bom, doutor Tiago, ele falou aí que acha que rede social, como as pessoas usam hoje, não é tão confiável, mas dá para ser, né? Você tem vários mecanismos que podem ser utilizados, vários desses mecanismos têm sido adaptados ao setor público, exatamente para conferir um pouco mais dar um pouco uma outra característica. Então, assim, não é aquela ideia vulgarizada de uma rede social que só serve para algumas finalidades. Não, ela tem sido utilizada para outras finalidades. Então, a cada dia você tem novas ferramentas sendo desenvolvidas em determinadas redes para finalidades diversas daquelas que originalmente se pensou. Então, esses novos mecanismos que permitem uma interação mais rápida, eles podem perfeitamente ser utilizados e assegurar a autenticidade e permitir que se consiga aferir se os indivíduos que estão trocando informações são aqueles mesmos. Não quer dizer, é possível saber se é seguro ou não, né? Sim, sim. Juiz, e as redes sociais, elas ajudam a aproximar realmente o judiciário da população? Porque a gente viu nas respostas aqui que todo mundo gosta, usa redes sociais, acha que vai agilizar, que de alguma forma beneficia. Ajuda mesmo? O judiciário tem procurado isso, né? Nós temos um grande exemplo aqui, que são as sessões do Supremo Tribunal Federal, que são televisionadas, né? E o judiciário agora, com o processo eletrônico, permite que o seu cliente, o jurisdicionado, acesse o processo de qualquer lugar que ele esteja do mundo, né? Ele pode, inclusive, questionar seu próprio advogado, né? Já aconteceu. O processo está assim, não está mais do jeito que você falou. Ou seja, há um ambiente de abertura e de proximidade com o nosso usuário decorrente da utilização dos sistemas eletrônicos. Isso é importante, isso deixa o nosso jurisdicionado mais consciente da situação que ele está, mais independente com relação ao processo dele, né? Isso só facilita as coisas, tanto para ele como para o judiciário. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de saber de vocês as considerações finais. Se vocês acham que está no caminho certo, se precisa melhorar, e em quê? Doutor Tiago. Eu acho que está no caminho certo. É importante que hoje exista uma maior interoperabilidade entre essas ferramentas. A gente observa que nem todas se comunicam. Então, às vezes, um advogado ou uma parte que atua perante um tribunal específico, aquele sistema não se comunica, por exemplo, com o sistema do STJ, Supremo, TST, TRF, enfim. A gente precisa ter um sistema que converse nas suas mais diversas funcionalidades. O dia que a gente tiver isso,
posso dizer que eu acho que a gente vai ter alcançado talvez o máximo que a população espera do Poder Judiciário. E para o senhor, juiz Aureliano? Nós estamos ainda engatinhando em matéria de desenvolvimento de sistemas eletrônicos para o judiciário, né? A cada dia que passa, nós temos novidades, né? Temos novas ferramentas. Eu penso que o futuro não vai demorar muito, nós teremos desenvolvido muito mais do que já nos desenvolvemos, né? Não há um limite para isso. A cada dia que passa, a gente tem verificado novas utilidades para o sistema eletrônico e é claro que isso só traz melhoria para todo mundo, né? Agora, trouxe também uma agilidade no tramitar processual muito grande e, por enquanto, nós não conseguimos substituir o homem como racional, como ser racional para julgar um caso, né? Nós não podemos colocar a máquina para julgar as pessoas, ainda é o homem, e eu espero que continue assim por muito tempo, né? Então, nesse ponto, nós estamos tendo muita dificuldade, porque a máquina é muito rápida e nós continuamos com o sistema de ter que entender a situação, desenvolver um raciocínio e julgar o caso. Mas um dia a gente chega lá, né? Tomara. Bom, o nosso programa de hoje está terminando aqui. Doutor Tiago, doutor Aureliano, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Você também pode rever os nossos programas no site tvjustiça.jus.br. Conheça e se inscreva no novo canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!